Olá pessoal, tudo bem? Nós iniciamos agora o módulo 2, de matemática, esta é a nossa quinta aula. E o módulo 2 ele trata de um assunto muito legal de trabalhar. Vocês já viram isso no quarto ano, terceiro eu acho que também vocês já viram. E são sólidos geométricos. Se a gente tivesse em sala de aula, um dia anterior ou a aula anterior de matemática, eu ia pedir para que vocês trouxessem alguma coisa que lembrasse algumas formas geométricas, porém em 3D. O que seria isso? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma caixa, ele é um cubo no sólido geométrico e todos têm nome, né? E aí, o que torna um sólido geométrico? São corpos sólidos tridimensionais. Então, eu tenho altura, eu tenho largura, profundidade, e eu tenho comprimento. Por isso que chamamos de tridimensional, ou seja, 3D, 3 dimensões, tá? E dentro dessas 3 dimensões, temos nomes específicos para cada para eu caracterizar esse meu sólido, né? Em alguns livros são chamados de geometria espacial. Mas sólido, o que a gente lembra de sólido? O que a gente pega, né? O que a gente sente. Então, ele é formado por figuras planas, que são os nossos polígonos. Então, a figura plana desse quadrado é o quê? A figura plana desse cubo é um quadrado, ok? Então, e cada pontinha, essa pontinha que tá ligando aqui, nós vamos chamar de vértices. Essa linha que liga uma pontinha a outra, nós vamos chamar de arestas. Isso aqui todo parece essa camada, essa face, a gente vai chamar de face, que é como se fosse a parede, né, desse cubo, tá? Outro que eu peguei aqui é uma espécie de um cilindro, né? Só não é totalmente cilindro porque ele tem essa base aqui, então. Mas isso aqui é um relógio, tá? É o que eu tinha aqui em casa para lembrar. Então, ele tem ele é um sólido geométrico, tá? Que lembra um cilindro, tem um rolo de papel. A gente às vezes procura coisa em casa, né, inusitadas. Então, aqui é o cilindro. Também eu tenho uma base, a plana, que é o meu círculo, tá? E aí eu tenho a minha superfície arredondada, tá? E aqui eu tenho alguns outros, né, ó, o cilindro. Esse aqui foi do próprio livro de vocês, tá? Que a gente vai fazer posteriormente. Cilindro, o cone, o paralelepípedo, parece uma caixa de sapatos, né? E pirâmide, ok? Então, eu mostrei vários sólidos geométricos para vocês ali. Então, o que é o sólido geométrico? São corpos sólidos tridimensionais, 3D, que eu tenho a altura, a largura e comprimento. Esses sólidos geométricos, eles estão divididos em duas partes, os poliedros e os não poliedros. Então, os poliedros, eles são todas as faces planas. Então, aqui eu tenho todas as minhas faces planas. Quadrado, 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 quadrado. Aqui também eu tenho todas as minhas faces quadradas, quadradas, quadradas. E eu tenho os não poliedros, ou seja, os corpos redondos, tá? Às vezes na matemática, alguns livros, eles falam de o que são os não poliedros, é os que rolam. Mas a gente desmistificar isso, né? Vamos trabalhar a questão da matemática correta. Então, o cone, ele é um sólido geométrico porque
ele tem uma superfície arredondada, corpo redondo. O meu cilindro, ele também, apesar de ter faces planas, mas tendo uma curvada, tendo uma arredondada, se torna um corpo arredondado, ok? Então, vamos escrever aqui o que são os poliedros. Então, são formados... Isso eu gostaria que vocês colocassem no caderno de matemática de vocês, tá bom? São formados por faces planas. Que são os nossos polígonos. Acho que vocês já estudaram polígonos, mas vamos mais pra frente também conhecer. São todas as nossas formas geométricas planas, com vários ângulos. Poli, de vários, de muitos. Polígonos não são de faces, de ângulos. Polígonos não, polígonos. E o gonos são ângulos, tá? Ou lados. E os não poliedros são superfícies arredondados. Ok? Então escreva isso no caderno de vocês. Então vamos lá. Dentro dos poliedros, eu tenho classificações deles em duas partes também. Então, os sólidos geométricos são poliedros e não poliedros. E os poliedros eu vou chamá-los de prismas e de pirâmides, tá? Então, qual é a diferença? Então, quando o prisma ele tem duas faces, duas bases, então, tudo isso é face, porém, eu tenho uma base, então, se eu colocar aqui, ele vai ficar aqui em pé. Então, eu tenho uma base inferior e uma base superior. Então, ele tem duas bases. A pirâmide já não. Ela tem apenas uma base. Eu tenho várias faces, a base também é chamada de face. Mas eu tenho várias faces com uma base, é o que me sustenta. Aqui em cima eu só vou ter o quê? O vértice, tá? Eu vou tentar desenhar aqui o meu prisma, tá? Então, o paralelepípedo, ele é um prisma, tá? Ele tem duas bases. Então, eu vou tentar fazer aqui um paralelepípedo. No meio, eu vou tentar fazer outro aqui. Percebe que aqui as pontinhas, né? Nós vamos chamá-los de vértices. Então, minha pontinha, a gente vai chamar de vértices. Então, a minha... a minha linha, né? Vai, ó. Vamos chamar isso aqui de arestas. Esses pontilhadinhos aqui é aquela que, se eu olhar assim, eu não vejo por dentro, né? Então, mas eu consigo transformar isso aqui mesmo numa superfície plana em uma figura tridimensional. Então, isso aqui nós chamamos de arestas
E eu tenho a face, né? Então, se eu pintar aqui, eu tenho a minha face. Ok? Então, o que são prismas? São todas as figuras, todos os sólidos geométricos que têm duas bases. Aí aqui eu tenho a minha pirâmide. Essa minha pirâmide, ela é de base quadrada. Vou tentar fazer, tá? Aqui eu vou ter os meus vértices, ok? As minhas arestas. Essa aqui está visível, essa não e essa está. Então, ó, eu só tenho o quê? Pirâmide formada por uma base. Então, isso aqui a gente vai chamar de paralelepípedo. E esse aqui que é as pirâmides de base quadrada, que é a mais comum, né? Que nós estudamos recentemente, né? As pirâmides do Egito, né? Então, não é igualzinha. Por isso que a gente tem isso aqui no livro para nos ajudar nesse momento, tá? Então, isso aqui a gente vai chamar de pirâmide de base quadrangular ou pirâmide de base quadrada, ok? Continuando, vamos demonstrar, né? Acho que fica mais fácil para a gente entender um pouquinho de uma outra visão dos nossos sólidos geométricos. Então, trouxe um poema para vocês, um poema em que eu vou explicar para vocês os nossos sólidos geométricos. O vértice, ele pica, a aresta corta, a face larga parece uma porta e o coelhinho vai à horta. Então, vamos entender matematicamente esse poema. O vértice pica, então eu tô lá. Aprendemos, né, que o vértice, eles são as pontinhas que ligam lá as suas arestas. A aresta, ela corta, então vamos pensar nas linhas. E a face, ela é larga, ela parece uma porta. Então, eu abri a minha porta, quem saiu? O meu coelhinho. E ele foi para onde? Para a horta. Que coisa mais de fofa. E aqui, vamos pensar quantos vértices eu tenho, quantas arestas e quantas faces. Então, vendo que o cubo, ele é composto por faces. Então, eu tenho duas bases, né? A base inferior e a base superior. Então, se eu tenho 4 vértices na minha base superior, eu vou ter 4 vértices também na minha base inferior. Então, todos estão ligados, todas as minhas arestas ligadas. Então, tenho 8 vértices. E arestas? 4 mais 4 aqui embaixo. 5. 10, 5 não, né? 6. Mais 4, mais 4, mais 4, 12. E quantas faces? 5, 6 faces. Fica bem mais visível, né? Quando a gente retira, fica só o esqueletinho do cubo. E aqui é o nosso sólido geométrico, que a gente chama de paralelepípedo. Ele é um prisma, como aprendemos na aula passada, ó, na nossa aula anterior.
e a diferença dele é que a base dele aqui é retangular. O cubo não, o cubo é de uma base quadrada. Então, você acha que há diferenças em números de vértices, de arestas e de faces de um paralelepípedo para o cubo? Será? Então, lá. Quantos vértices? 8. Quantas arestas será? Tinha quantos no cubo? 12 arestas. E no paralelepípedo? 4 mais 4 aqui embaixo. 8. 9, 10, 11, 12. Então, também eu tenho 12 arestas. E quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah! Você não estava na horta, moço? Volta lá para sua horta. E aqui eu tenho as minhas planificações. Então, ó, observe que todas as minhas faces são quadradas, então vou formar um cubo. Aqui eu já tenho o quê? Bases, já tenho aqui retangulares. Então, aqui vai se transformar em um paralelepípedo. Ok, então, vamos lá para a nossa revisão. O que nós aprendemos hoje, nessa nossa quinta aula? Sobre os sólidos geométricos, o que são os sólidos geométricos? São figuras tridimensionais, ou seja, 3D, e que possuem, para ser 3D, a altura, largura e comprimento. E os sólidos geométricos estão divididos em poliedros e não poliedros, ou poliedros e corpos redondos. Os poliedros nós chamaremos de prismas e pirâmides. Prismas são figuras em que eu tenho duas bases. Pirâmides, apenas uma base, tá? E os poliedros são formados por faces planas, que são os nossos polígonos. E os corpos redondos, ou não poliedros, são aqueles sólidos que têm as superfícies arredondadas. Ok? Beijos, até a nossa próxima aula.